Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, irmãos e irmãs em Cristo, o profeta Isaías muitas vezes é chamado do quinto evangelista por os santos teófilos padres, isso porque muitos séculos antes de nosso Senhor vir a nascer neste mundo, segundo sua carne, o profeta Isaías havia descrito sobre detalhes sobre o seu nascimento, sobre a sua vida, sobre a sua morte, seu sofrimento, sua ressurreição, sua ascensão aos céus, e por isso ele é considerado como o quinto evangelista por nossos santos padres. E o profeta Isaías, de fato, já havia profetizado a respeito de como se daria o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sua encarnação, naquilo que seria o que ele chamou da raiz de Jessé. Eis que da raiz de Jessé brotará um ramo, uma vara, e dessa vara florescerá um fruto, e esse será o Messias, o Salvador. Esses detalhes que o profeta Isaías nos dá a respeito da vinda do Messias é justamente aquilo que diz respeito ao cumprimento da profecia a respeito do nascimento da festa que hoje celebramos, o nascimento da Santíssima Teotocos em Virgem Maria. O profeta Isaías relacionava ela como a vara que floresceu da raiz de Jessé. O que significa esta raiz de Jessé? Jessé era o homem de Belém e pai do profeta Davi. Por isso se diz que como o Messias viria do sangue da linhagem real de Davi, da tribo de Judá, se diz, portanto, nessa alegoria, o profeta Isaías profetizou que isso tratava-se de que, portanto, a Virgem Maria, para que seja a Virgem que daria luz, a mãe do Messias viria, portanto, da raiz de Jessé. Essa raiz, portanto, iria florescer e daria, portanto, a origem a uma vara. E essa vara depois iria florescer e dar origem a um fruto. Assim como também é impossível que uma vara, quando brota de uma raiz, ela mesma dê fruto, mas floresça, dê uma flor para que essa flor seja um fruto, é impossível que a vara venha a florescer. Quem floresce são os ramos. Mas quando uma vara, ou seja, um cajado, um bastão, um báculo, floresce, digamos que isso foi acima da natureza, digamos que foi uma coisa sobrenatural, como assim se deu com o bastão de Arão, a vara de Arão que também floresceu no deserto. E portanto isso se referiria que da raiz de Jessé iria florescer uma vara, e dessa vara iria florescer depois futuramente uma flor, e essa flor era o fruto que é o próprio Messias. Essas profecias, queridos amados cristãos ortodoxos, se referem para o profeta Isaías justamente a milagre da Virgem poder conceber e dar à luz ao menino. Assim como era impossível que uma vara venha a brotar dela um broto que dê origem a uma flor, assim também é impossível que uma virgem viesse a conceber. E aí vimos, portanto, a primeira grande profecia, que a Virgem Maria era, portanto, alguém que iria nascer da raiz de Jessé, ou seja, da linhagem de Davi. Sempre se soube o Messias, será chamado filho de Davi. Não se referindo a Salomão, nenhum dos seus filhos, mas sim àquilo que seria a linhagem da tribo de Judá. E a Virgem Maria, portanto, cumpriu essa profecia através da linhagem de Joaquim. Joaquim, de fato, era descendente daquilo que diz respeito ao profeta Davi, a tribo de Judá. E também, ao mesmo tempo, a Virgem Maria era filha de Santa Ana, e esta era descendente da tribo dos levitas, portanto, de descendência direta do profeta Arão. E podemos dizer aqui que dois grandes cajados vieram, portanto, a florescer na linhagem da Teotocos, tanto a linhagem da tribo de Judá, quanto a linhagem da tribo dos levitas, ou seja, a linhagem tanto real como também a linhagem sacerdotal estavam presentes naqueles que foram os progenitores da Virgem Maria. E, portanto, quando dizemos esses progenitores, estamos falando de um casal, que é o casal, ou seja, que nenhum casal antes deles, nem na época deles, nem nunca nascerá, em toda a história da humanidade, nenhum tipo de casal que será mais lindo e mais santo do que a união matrimonial de Joaquim e Ana. Por isso que nós na Igreja Ortodoxa temos como Sagrada Família, não o santo patriarca e noivo José, assim como a Virgem Teotocos e o menino Jesus, como os católicos romanos chamam isso de Sagrada Família. Para nós, a Sagrada Família sempre foi Joaquim e Ana e a Teotocos, porque José e a Virgem Teotocos não eram casados de fato, em carne, e tampouco Cristo era filho legítimo de José, era filho de Deus pelo Espírito Santo e da Virgem Maria. Portanto, quando tratamos de uma Sagrada Família, um protótipo do que é a família, temos que ir a um casal que de fato era casal, de fato tiveram uma relação matrimonial, tiveram uma filha legítima, e isso se diz respeito a Joaquim e Ana. A Igreja Ortodoxa considera eles como o pináculo da santidade de todos os tempos. Joaquim e Ana nunca existiu, nunca existirá pessoas
tão santas como Joaquim e Santa Ana, a voz do Senhor. E, portanto, desse casal mais belo, pode florescer, portanto, a Virgem, dando profecias, dando cumprimento à profecia de que ela viria da raiz de Jessé, dessa raiz santa de Jessé, o homem de Belém, que deu origem a Davi, floresceria, portanto, uma vara. E essa vara, miraculosamente, iria dar um broto, e de um broto viria a florescer aquilo que era a encarnação do Filho de Deus. Esse fruto é o próprio Messias. Tanto a linhagem sacerdotal, como a linhagem real, portanto, através dos dois progenitores da Virgem, Joaquim e Ana, deram origem, portanto, a esta que era a Santíssima Theotokos. E a Santíssima Theotokos, portanto, em nenhum indivíduo em toda a humanidade, em nenhum deles, nosso Deus, se alegrou, se comprazeu em vir habitar e fazer nele literalmente sua morada, não só em coração e espírito, mas até em carne. Em toda a humanidade, somente a Virgem atingiu o ápice daquilo que foi algo que agradou a Deus, para que ele viesse, portanto, descer e encarnar nela, tomar a sua carne da Virgem emprestado a ele, para tecer o seu próprio corpo e sangue, suas células, suas moléculas, todas foram dadas a ele através da Santíssima Theotokos. Nenhum outro indivíduo em toda a humanidade agradou a Deus ao ponto de ter esta ousadia, esta proeminência de ter que Deus se agradou tanto ao ponto de encarnar de uma virgem. E aí cumpriu suas profecias, e a Santa Virgem, portanto, agradou a Deus de tal maneira que ela foi, portanto, exaltada acima de toda a criação. Ela tornou-se a união entre o criado e o incriado, entre o divino e o humano. Até mesmo os anjos, os querubins e os serafins são ditos abaixo da Theotokos, pois ela é mais honorável que os querubins e mais gloriosa que todos os serafins. Portanto, até mesmo os anjos e os arcanjos, a criação toda recebe graças através da Santíssima Theotokos. E é por isso que nós cantamos ontem, belamente, nos hinos da festa, na vigília, fizemos ontem com a graça de Deus, cantos que diziam no cano: vamos adorar a Santa Theotokos de maneira ortodoxa, vamos venerá-la e dignificá-la de maneira ortodoxa. E aqui vos pergunto, queridos amados cristãos ortodoxos, existe alguma outra maneira de venerar e adorar a Santíssima Theotokos que não seja a maneira ortodoxa? Infelizmente, sim, há essa outra maneira. Chama-se a maneira humana de venerar a Theotokos. E como seria essa maneira humana de venerá-la? Nós estamos dizendo que existem, portanto, outra maneira. Existe outra maneira de venerar a Theotokos, que não é uma maneira ortodoxa, mas sim de uma maneira humana. O que significa venerar a Virgem de maneira ortodoxa? Conforme os cânones da Igreja, conforme o ensinamento de nossos santos padres, conforme o guiamento da Igreja, há uma maneira de venerar a Theotokos, portanto, conforme a Igreja nos ensina, através de seus cânones, através de sua patrística. Mas há uma outra maneira, a maneira humana de também venerar a Theotokos, e essa maneira é baseada em concepções da mente humana, em articulações da mente humana, em concepções humanas, e, portanto, dessa vez, quando queremos venerar a Theotokos de maneira humana, na verdade, em nossa concepção mental, em vez de venerá-la e dar a ela todo o seu mérito e glorificação, nós acabamos por denegri-la. Porque quando uma adoração não é feita segundo o guiamento da Igreja, a tradição da Igreja, essa adoração, por mais boa intenção que tenha, passa o resultado final, como é baseado em uma concepção da mente humana, no final o resultado, nem que a intenção era boa, já vos ensinei várias vezes que a boa intenção não nos impede de tragédias. A boa intenção é necessária para tudo na vida, mas a boa intenção, se não tem força no meio, não tem injeção de violência, passa a ter um resultado catastrófico. E essa é, por exemplo, a questão de querer adorar a Theotokos de maneira humana, conforme a concepção da nossa mente. A intenção até é boa, mas o resultado final é denegrir a Theotokos em vez de venerá-la. Portanto, se a maneira de adorá-la de maneira ortodoxa é segundo os santos padres, o que significa, portanto, em termos práticos, em exemplos, quando veneramos ela de maneira humana? Vou vos dar um exemplo que resumirá bem o que queremos aqui dizer. Vamos venerar a Virgem e adorá-la de maneira ortodoxa, e não de maneira humana. O que significa, por exemplo? Por exemplo, entre os católicos romanos, existiu um grau alto de veneração que foi dado a Theotokos, que eles intitulam o chamado dogma, recente inclusive do século XVII para cá, o chamado dogma, o 17 e 18, perdão, o chamado dogma da Imaculada Concepção de Maria, a Imaculada Conceição. E é dito, portanto, que não há dogma, não há veneração, não há título e honra maior que se possa dar entre os católicos romanos a Theotokos do que venerá-la segundo esse título de Imaculada Conceição. A princípio,
A boa intenção está aí presente, claro, não vamos dizer que há má intenção nisso, mas o que há de errado com essa maneira de pensar? Qual o problema? Por que isso não está de acordo com a concepção patrística? Queridos amados cristãos ortodoxos, o dogma da Imaculada Conceição, que inclusive é recente, é um dogma que ainda não tem nem 400 anos de vida, foi instituído baseado numa resposta a um problema dogmático que a Igreja Romana sempre teve após a sua separação com a Igreja Ortodoxa, e depois os teólogos já separados da Igreja Ortodoxa, no auge da era medieval, começaram a imaginar a queda de Adão da seguinte maneira: existe o tal dogma do pecado original. Com o dogma do pecado original, a Igreja Romana tem a concepção de que todo homem nasce como um herdeiro da culpabilidade, da culpa e do peso de consciência que Adão teve ao cair do paraíso. E, portanto, o dogma do pecado original, instituído na Igreja Romana após muitos anos e séculos de sua separação com a ortodoxia, começou a conceber que então toda criança já no ventre da mãe, após ser concebida e mesmo antes de nascer, já está em pecado. E que todo o desejo de um homem, toda a sua volição sempre é má, devido a herdar essa culpabilidade. Nada o homem pode fazer de bom, nem desejar de bom, porque ele é todo mau. Ele já nasce com a sua essência corrompida devido a herdar a culpabilidade, a culpa, o peso que nos empurra para a paixão e para a morte, devido à culpa que todos nós, filhos de Adão, herdamos de Adão. E essa culpabilidade foi denominada de pecado, portanto, original. O dogma de todo ser humano, já no ventre de sua mãe, ainda que nunca tenha nascido nem realizado nenhuma ação, já está em pecado, já tem toda a sua volição e doença dentro dele, tendendo para o mal, devido a justamente herdar a culpa de Adão. Qual o problema com essa visão, queridos amados cristãos ortodoxos? O problema é que isso vai desencadear outros problemas. Por exemplo, então como é que dessa raça chamada seres humanos, descendentes de Adão, se todos já no ventre já estão completamente permeados com aquilo que é a culpa de Adão e o pecado terrível, como é que Deus, quando fosse encarnar na humanidade para salvá-la e redimi-la, como que ele iria habitar em membros e descendentes dessa raça, se a Escritura não diz claramente que Deus não habita numa morada de pecado? Significa, portanto, que para resolver o dogma do pecado original, foi criado um outro dogma, que foi até longe demais. Disse que então, para que pudesse ser possível que um dia Cristo encarnasse na Virgem, sua mãe, Deus teria que se adiantar à concepção desta Virgem. E no momento dessa concepção, redimi-la antecipadamente até de seu sacrifício salvífico, ou seja, antes de ele ter nascido e ido para a crucificação e sofrimentos, Deus teve que se antecipar, quebrar a lei natural e dar um nascimento como que fora da natureza humana para a Virgem, dotando-a de ser impossível de pecar por ter uma natureza imaculada. Em outras palavras, ela, segundo o dogma da Imaculada Conceição, foi feita de uma natureza humana que não é a mesma da nossa. Há uma natureza humana que Deus se antecipou e a redimiu antes mesmo da própria redenção na cruz, forjando nela, portanto, uma natureza impossível de pecar, sendo imaculada para que ele pudesse então encarnar. Qual o problema com esse raciocínio, queridos amados cristãos ortodoxos? Até aqui pode até fazer algum sentido, mas isso é fruto de concepção da mente humana. Isso não é teologia. Teologia é algo que foi revelado pelo próprio Deus ao homem. E vale lembrar que até Tomás de Aquino, um grande doutor da igreja para os romanos, sempre foi contra a evolução do dogma da Imaculada. Existem até tratados dele que mostram que isso não era nem patrístico. E se Tomás de Aquino é uma autoridade para a igreja romana, como é que depois foram aprovar tal dogma? Porque a igreja romana não segue uma tradição nenhuma. A tradição dela é modernizada e inovada. É a igreja inovada. Se quiserem saber qual é a igreja da inovação e de onde vêm as outras inovações, hoje nós temos as inovações protestantes: igreja reformada, igreja renovada, igreja colorida, igreja pentecostal, igreja enfeitada, igreja das palmas. De onde veio tudo isso? Começou com daí. Daí vocês podem tirar que quando começaram problemas teológicos não teve fim. E por isso, segundo o catecismo, Código de Direito Canônico da Igreja Romana, aí está claro, leia-se no catecismo da Igreja Romana. A tradição da Igreja Romana evolui, entre aspas, se moderniza, se inova com o tempo. Isso não é o caminho de Cristo.
não é a tradução do alfa e do ômega, e portanto não estamos aqui para denegrir ninguém, mas sim para dar o outro lado da verdade. Qual é o problema então com o problema, esse raciocínio do pecado original versus a Imaculada Concepção de Maria, da Theotokos? Nosso conceber jamais pode ser dito, queridos e amados cristãos ortodoxos, que nós herdamos o pecado e a culpa de nossos pais. Que nós herdamos as consequências, que nós herdamos até uma genética que talvez tenha algo aí tendencioso ao mal, aí tudo bem. Mas isso nós estamos querendo dizer, em outras palavras, que tecnicamente falando, o que nós herdamos de Adão? Culpa? Quem pode ser culpado pelo pecado de outra pessoa, especialmente até mesmo antes de nascer? Que Deus é esse, que teologia é essa, que uma criança no ventre da mãe, pura que é, já está em pecado porque está herdando a culpa de Adão? É um pensamento fruto de demagogias, sofismos e escolástica, dignas da época daqueles teólogos já separados da Igreja Romana, que pela concepção da mente caíram num tal moralismo, que é uma consequência quando nós estamos afastados da graça e da mística. A primeira questão que vem em conta é uma fé moralista, uma fé que baixa e não mais transcende, mas uma fé que se torna selvagem e analisar as concepções humanas. E o dogma do pecado original é um dogma selvagem, segundo a transcendência da fé. Ele diz que uma pessoa filha de Adão está pecando quando nasce porque herdou a culpa. Não, isso não é verdade. O que aconteceu com a queda de Adão? Quando ele caiu, em seu DNA, em sua alma, houve uma passagem para nós do que é uma doença, uma enfermidade, que nós chamamos mortalidade. A mortalidade de Adão é o que leva todo homem a pecar. É uma doença, uma mortalidade, ou seja, a morte tem poder sobre o homem, dando a ele sempre um empurro, uma volição para ser escravo dos seus pecados e de suas paixões. Não que ele é culpado pelos pecados dos seus pais, dos seus avós, dos seus tataravós. Ele, inevitavelmente, pela doença que herda de seu pai, é levado a cometer os seus próprios pecados, adquirindo aí culpa pelos seus próprios pecados. Mas ele não nasce em pecado, ainda que o Salmo diga isso, que minha mãe concebeu no pecado, não quer dizer que pelo pecado de meu pai Adão, estou sendo concebido, mas devido à mortalidade, ou seja, estou sendo concebido de maneira, ou seja, corrupta, devido à mortalidade. Isso que quer dizer quando dizemos, a Escritura diz que esse que foi concebido em pecado. Nenhum homem ainda que passa um dia na terra não é possível de pecar, diz a Escritura. Se refere a isso, a doença, a mortalidade, que isso sim passa de pai para filho, e a única pessoa, portanto, que ainda que foi filha de Adão, filha de Joaquim e filha de Ana, também descendentes de Adão, ainda que foi concebida na mortalidade, de maneira natural e de uma concepção, ou seja, não aspermática, mas uma concepção totalmente natural por parte de Joaquim no leito, mesmo com a doença da mortalidade, o pecado nela não pôde desenvolver-se nem vir a cair em execução. Aqui estamos começando a entender qual é a diferença da Mãe de Deus. Sua natureza, a mesma de nós, herdeira também da mortalidade. Mas, na Santíssima Theotokos, sempre Virgem Maria, ainda que a mortalidade corria em suas veias, por eleição, por seu desejo, por seu anseio por Deus, ela se fez isenta de pecado. Não que ela havia sido fabricada por Deus de uma natureza não possível de pecar. Se fosse assim, nós estaríamos então denegrindo a Theotokos, a mais baixa e a menor dos santos. E que Deus nos livre de tal degrenir. Por quê? Porque todos os santos, queridos amados cristãos ortodoxos, nasceram de carne e osso como nós. Todos eles nasceram com as mesmas paixões que nós nascemos. E, portanto, como é que eles se tornaram santos? Como uma pessoa se tornou santa ainda que foi herdeira da mortalidade? Ela foi lutando, ela foi escolhendo, aprendendo amargamente com dor, como forçar a sua vontade a escolher entre o pecado e Deus, a escolher exclusivamente a Deus. Todos os santos escolheram isso, escolheram se fazerem santos. Se a Theotokos foi a única que, para resolver o problema da encarnação, foi fabricada com natureza diferente, imaculada para não pecar, significa então que ela não podia pecar. Se ela não podia pecar na sua natureza, que mérito ela teria? Significa então que ela é a mais baixa dos santos,
Porque se todos os santos lutaram e forçaram a vontade para fazerem esses santos, não foram feitos santos, fabricados santos, se fizeram por escolha santos com lutas e dores e lágrimas de arrependimento, então se a Theotokos houvera sido concebida sem pecado, de maneira imaculada, e não tivesse nem como pecar, na natureza imaculada, que não fosse possível ela ter vontade de pecar, então, como os próprios católicos dizem pela sua teologia dos méritos, que mérito, glória e merecimento há se a pessoa não lutou a guerra para poder, portanto, não pecar? Não havia mérito algum, e por isso vejam o perigo, quando nós não veneramos e adoramos a Theotokos, ou a Deus ou os santos, de maneira ortodoxa, mas de maneira humana, segundo a nossa concepção, ainda que a boa intenção existe, o resultado final é um denegrir, seja de Deus, ou da Theotokos, ou dos santos. Por isso é que a igreja nos admoesta, vamos venerar a Virgem de maneira ortodoxa, porque como se deu, portanto, a questão da Theotokos? Ela escolheu desde menina, por sua volição, por sua vontade, não participar do pecado, mas ser toda de Deus desde o princípio. Ela escolheu e, portanto, aí está o mérito dela, está acima até dos querubins e dos serafins dos anjos, porque na natureza corrupta, na natureza carnal, concebida de maneira natural, podendo pecar, ela não pecou por poder de sua volição, de sua vontade, a qual desde criança, como vemos no desenvolver de sua vida, quanto mais sua consciência amadurecia, mais ela escolhia para Deus e escolheu estar completamente alienada para o pecado, ainda que tivesse como pecar se quisesse. É por isso que Deus a amou tanto, e quando viu que aquela vara floresceu, ou seja, com a virgem, pôde, ainda que numa natureza completamente mortal, vir a florescer em graça, não pecando, Deus a amou tanto que aí se comprazeu em nela vir a encarnar, sendo a união de Deus para com todos nós os mortais. E é por isso que ela foi colocada acima de toda a criação. Pois os anjos não têm uma morada de carne, servem a Deus por decisão, mas são incorpóreos. Nós, os humanos, servimos a Deus de maneira espiritual, mas de maneira física, e temos o corpo para guiar a alma. E a nossa vontade sendo caída, mesmo numa natureza caída e mortal, podendo a Virgem conseguir ser uma general, capaz de ter vontade para não pecar, superando a sua própria tendência ao pecado devido à mortalidade, isso a elevou numa natureza maior do que os anjos e arcanjos. E fez com que a nossa natureza humana tivesse nela, portanto, uma mãe, uma partícipe de tamanha graça para com todos nós. E é por isso que aí sim proclamamos, entendendo o mecanismo que agora vos expliquei, que é mais honorável que toda a criação, mais honorável que os querubins e mais honorável que os serafins, a nossa Santíssima Soberana Virgem Theotokos. É por isso que quando um erro teológico nasce no seio de uma igreja, esse erro produz uma série de erros em cadeia. Como, por exemplo, como um teólogo ortodoxo certa vez disse, analisando a questão da Imaculada Concepção de Maria, disse que a concepção de Maria, todo esse problema do pecado original e a Imaculada Conceição é uma pobre solução para um problema não existente. O que ele quis dizer com isso? Que o pecado original não existindo, que o que existe é a mortalidade como doença que passa, por ter esse problema não existente, para justificar como daria-se a encarnação de Deus através da Virgem, criou-se uma pobre solução para esse problema não existente. O tal dogma da Imaculada, sendo que ele não era necessário, porque já vos expliquei, a Virgem, quando foi concebida, já não estava em pecado. Nenhuma criança, quando ser concebida, já está em pecado. E tem ali o gene enfermo da mortalidade, que infelizmente leva todos nós a pecar. Agora, dizer que a criança no ventre da mãe já tem pecado e a sua culpabilidade de Adão está nela, isso é um problema não existente. E, portanto, a Imaculada Conceição é uma pobre solução para esse tal problema não existente. É por isso, meus amados cristãos ortodoxos, devemos aí sim venerar a Virgem de maneira ortodoxa, dando ela os seus louvores, as suas laudes, conforme ela de fato merece. Adorando de maneira ortodoxa, estamos não denegrindo-a por causa de uma concepção humana e ordinária de tentar venerá-la desta maneira com pensamentos humanos, com concepções humanas. Mas segundo a tradição, segundo a patrícia, segundo o que os apóstolos explicaram, os padres guardaram e testificaram, aí sim podemos dizer que veneramos a Virgem de maneira ortodoxa, colocando-a onde ela deve estar,
numa tal grau de adoração, mais honorável que os querubins e mais gloriosa que todos os serafins. Portanto, meus queridos cristãos ortodoxos, vamos tratar de nos unir a Theotokos como nossa mãe. Afinal de contas, é através dela que nós tivemos todas essas bênçãos dadas para a criação. Ela, por exemplo, como a Santa Igreja nos diz, foi através desta sua concepção de Joaquim e Ana que nasceu o que diz os Santos Padres, o início das festas. A Natividade da Mãe de Deus no calendário, estamos aqui a 8 de setembro, é a primeira festa no calendário litúrgico. O calendário litúrgico é aberto com o nascimento da Theotokos e fecha-se no final de agosto com a sua dormição. Portanto, inauguramos o ano litúrgico com o nascimento da Theotokos e se diz que esta é o princípio de nossa salvação, porque é a raiz das festas. Porque sem o nascimento da Theotokos, sem o cumprimento do Antigo Testamento dela, nenhuma das outras festas poderiam dar-se a nós. Nem as festas do Salvador, nem as festas dedicadas à própria Theotokos. Por isso aqui estamos diante da raiz de todas as festas, onde através desse casal memorável, onde nenhum outro casal, nenhum que existiu, não existe nem existirá, tão mais lindo e belo do que Joaquim e Ana, isso se dá devido ao fato de que Deus foi trabalhando para que nascesse essa virgem, o agradasse, ele portanto se encarnasse e desse a nós uma mulher que foi para nós como mãe. Por exemplo, a própria comunhão dos santos mistérios nos faz com que sejamos conforme a Theotokos, não só participantes da mesma humanidade que esta senhora, não que ela tenha uma natureza diferente, uma natureza imaculada que não podia pecar, mas uma natureza igual à nossa, com mortalidade passiva de pecar, mas no caso dela diferente de nós no seguinte aspecto, não em natureza, mas em que sua volição, ela escolheu fazer-se santa, fazer-se mais santa que a criação. Ela não foi fabricada por Deus assim, escolheu-se fazer assim. E aí está todo o seu mérito, toda a sua grandiosidade, todo o seu merecimento, toda a sua honra. E por isso temos aí a graça de termos uma mãe, conforme a nossa natureza. E não só isso, não conforme a nossa natureza humana, até os santos mistérios do corpo santo de Cristo que comungamos, da onde é que Cristo tirou esse corpo e sangue para ser para si esse corpo e sangue? Das próprias células, do próprio corpo da Theotokos. E, portanto, quando nos aproximamos dos santos mistérios, a oração que imediatamente fazemos, o coral faz após o sacerdote terminar a epíclise, a primeira oração que se faz após o término da consagração das espécies é, senão, a oração a Theotokos, porque a Santa Igreja nos explica que naquele momento a Virgem, assim como em sua concepção, pousou sua carne para Deus, fazer-se homem, assim também na liturgia, após a consagração das espécies, a primeira oração que se faz a Theotokos, a igreja sabe que invisivelmente ela está ali pousando sua carne, para que Cristo ali possa transformar o pão e vinho em seu corpo e sangue santíssimos, imaculados e imortais mistérios. É por isso que a Theotokos ali, quando comungamos o corpo de Cristo, comungamos do próprio corpo, da própria Theotokos, e quão íntima passa a ser a nossa relação em parentesco com ela. Não só porque é mãe de todos nós, por ser mãe de Deus, e portanto temos o vínculo de ter uma mãe de nossa natureza humana, habitando acima de toda a criação, dando graças a toda a criação através dela. Até os anjos e os arcanjos, todos os anjos, toda a criação, até os anjos recebem graças através e por a Theotokos. Além de termos essa mãe, numa posição tão legitimada, honorável e bem posicionada para nós como intercessora diante do trono de Deus, ainda temos um parentesco íntimo de quando comungamos o corpo e sangue de Cristo, comungamos especialmente aquilo que foi o corpo da Santíssima Theotokos, que ela deu para o seu filho terceiro. Por fim, o tema que agora falarei brevemente, na verdade é um tema de um sermão para a natividade de Cristo, e não a natividade da Theotokos. Mas como sabemos que entre nós existem protestantes e católicos que nos assistem, há um pequeno problema. Terei que alargar um pouco mais o sermão de maneira compacta, resumindo um pouco o que tem a ver com o sermão, não daqui da concepção da Theotokos, porque para um ortodoxo, esse sermão aqui está suficiente. Mas para alguém que é heterodoxo, está vindo à igreja, é necessário uma pequena pitada de tempero para que entenda um pouco melhor. Nós viemos falando, portanto, como se deu a concepção da Virgem por Joaquim e Ana. E entendemos que ela não foi remida de pecado algum, primeiro porque era impossível remir ela antes de Cristo fazer o seu sacrifício salvífico. E nem havia por que remi-la, porque uma criança no ventre da mãe não tem pecado, tem doença da mortalidade. E ainda que a Theotokos tinha essa doença, por sua eleição, vontade e volição, ela não foi fabricada santa e sem pecado, se fez santa e sem pecado. Portanto, agora, vou compactar o sermão do Natal, da Natividade de Cristo, para agora finalizar com a Natividade da Theotokos, para que entenda uma coisa.
entenderam o problema teológico. Entenderam, portanto, que não havia pecado original e sim mortalidade. Que havendo mortalidade, não havia, portanto, pecado na Virgem. E a Virgem pôde se manter por eleição, feita mais honorável que os querubins. Muito bem, e mais gloriosa que os serafins. E agora me perguntam, mas padre, se todos nós temos a mortalidade como doença, como o senhor explicou, e essa mortalidade leva todo homem inevitavelmente a pecar, da onde vem essa tal volição que tu dizes? Que a Theotokos teve tão grandemente nela, capaz de fazer com que ela jamais pudesse pecar. Uma pergunta memorável, uma pergunta digna de explicação. Sabe de onde vem a volição da Theotokos? Da graça de Deus, claro, em primeiro lugar, mas a graça de Deus não é magia. E, portanto, há uma explicação, sim. Isso é a homilia do Natal. Como é que Deus foi trabalhando no nascimento da Virgem? De quem que ela nasceu? Ela nasceu de Joaquim e Ana. Aqui está a explicação de por que até o DNA da Theotokos era de um pedigree, de uma seleção feita desde Judá, desde Davi e desde Arão, para forjar um DNA capaz de ter propulsão para não pecar. Tomemos, por exemplo, João Batista, um parente próximo da Virgem, através de sua prima Elizabeth, temos aí, portanto, o primo também do Messias. Da onde veio a força de João Batista, seu precursor, e também um homem que desde criança tinha uma vida tão santa? Era filho de Elizabeth e Zacarias. Mas quem era Elizabeth e Zacarias? Quem era Joaquim e Ana? Eram pessoas que pela linhagem iam chegar na raiz de Jessé. E a raiz de Jessé era uma raiz que havia sido separada desde a linhagem de Adão à linhagem de Sete, constituindo aí os filhos de Deus separados da linhagem dos filhos dos homens. Depois de Sete, foram separados Enós, e depois os seus filhos, depois Noé, e depois de Noé, foi separado, portanto, dos 3 filhos de Noé, tivemos aí a separação do que foi o seu filho mais fiel àquilo que era justamente o seu próprio segmento. Depois de Noé, nós vimos que toda a sua descendência, ou seja, Cã e Jafé, foram tirados, e foi separado depois de Noé, aquele que foi o Sem, aquele que era o reprodutor para os semitas. Separando o Sem, tivemos a linhagem entre os semitas com altos e baixos. De semitas, tivemos aí um cananeu chamado Abraão, que teve a fé de um semita e foi de sua linhagem feita uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó foi feita uma aliança, um pedigree mais provado em sofrimento e dor. Foi separado, imagina, Abraão foi cobrado até o seu filho único foi pedido a ele. E ele mesmo assim foi purificado em corpo e alma, dando o seu filho sem reclamar. Imagine que aflição, que purificação, que grau de aliança. Depois Isaac, Jacó, de Jacó, dos 12, foi separado o patriarca Judá. Do patriarca Judá foi separado Davi, de Davi e os seus outros filhos problemáticos, foi separado Salomão. De Salomão foi feita uma linhagem até que chegássemos no patriarca e antepassado, avô do Senhor, Joaquim. E depois, pela linhagem de Arão, o mesmo raciocínio Deus foi trabalhando em pedigree, geração após geração, e às vezes, em uma geração, não havia ninguém daquela linhagem que respondesse ao chamado de Deus. E Deus teve que aguardar, esperar que todos morressem naquela geração, e um filho de alguém santo pudesse voltar a ter uma aliança com ele, e foi trabalhando pacientemente, chamamos isso de a poda da vara da raiz de Jessé. Uma vara, quanto mais é podada, mais ela floresce, mais ela engrossa e mais ela dá varas de produção e ramos, mais ela floresce. Assim foi a linhagem da raiz de Jessé. Desde Jessé foi essa árvore podada, esse ramo, essa vara foi podada, e lá na ponteira, um fruto excelente, um broto magnânimo pôde florescer do casal Joaquim e Ana. Mas por que agora chegamos no ápice desta vara? O que havia de tão especial que a perfeição foi até maximizada, chegada ao ápice, o ápice que a natureza humana podia chegar? Antes da Theotokos, chegou na natureza de Joaquim e Ana. Sua volição, o seu DNA era algo já completamente separado daquilo que eram os demais homens e mulheres do mundo inteiro, e até hoje, quem poderá dizer que pode superar o DNA de Joaquim e Ana? O que quero vos dizer? Se houve um pedigree separado desde a raiz de Jessé, quando chegou no ápice, antes de florescer aquele broto, Deus deu uma poda tão drástica que quase poderia colocar a perder este ramo.
Mas, sendo um bom agricultor e sabendo a temperatura, a lua correta, a ocasião correta de dar esta poda, ainda que a poda foi drástica, o ramo sentiu, depois ele floresceu com uma força brutal para não pecar. E qual foi essa poda drástica nas figuras de Joaquim e Ana, que poderíamos falar para amanhã? Amanhã comemoramos, portanto, a sinaxe dos antepassados de Deus, Joaquim e Ana. Amanhã nós celebramos a liturgia por motivos logísticos de nossa missão, por isso vale a pena aqui entendermos, portanto, quem foram Joaquim e Ana. Se essa poda drástica quase levou a perder a rama, mas, como foi um agricultor experiente, fez com que não houvesse dano, mas uma força de brotação muito maior, qual foi essa poda? Esse pedigree, esse casal Joaquim e Ana, já eram santos devido a toda a linhagem que eram herdeiros. Mas em suas vidas tiveram uma tal tragédia que nenhum santo nunca passou nem virá a passar. Que tragédia foi essa? Joaquim, um homem dotado de bens, dono de gados, dono de grandes cabeças de cabras, de fazenda, um homem dotado de posses. E Ana, uma mulher dotada de total piedade, porém tinha um problema. Eram estéreis. E vocês sabem que eles sabiam que pela linhagem que foram selecionados, todo Israel podia ser estéril, menos eles. E a consciência deles afligia-se muito. E toda a sua vida, durante toda a sua idade viril, eles não tiveram filhos. E não tiveram nenhuma lembrança, nenhuma promessa de que teriam filhos. Mas eram angustiados porque sabiam que a linhagem deles foi separada só por um motivo: gerar filho, gerar o Messias. E então o que aconteceu foi que na velhice chegaram, mas não haviam desistido. Tinham fé que Deus, assim como deu a Abraão e Sara, Isaac, na velhice também podiam dar a eles um filho. Só que chegou um momento onde, certa ocasião, Joaquim foi oferecer o seu sacrifício no templo em Jerusalém. E o sacerdote Rubem disse a ele o seguinte: eu não vou receber o teu sacrifício, porque certamente tu não tens filho. E se não tens filho, isso é maldição para Israel. E se é uma maldição, é porque tu certamente tens algum pecado escondido. És um maldito e impuro, e por isso não receberei nem mesmo o teu sacrifício. Queridos amados cristãos ortodoxos, Abraão, por mais que só teve filho na velhice, viveu conforme a promessa. Desde que foi chamado para servir o Senhor, foi dado a ele uma profecia: tu um dia terás Isaac, tenha calma. Outro santo, por exemplo, Elizabeth e Zacarias, pai dos precursores, também eram velhos, também não tinham filhos, mas tinham o privilégio de, por Zacarias ser um sacerdote, tanto ele como Elizabeth serviam com especial honra no templo. Ele, ainda que não tinha filhos e sabia que isso era terrível para ele, antes de conceber o João Batista, tinha um consolo de poder servir no Santo dos Santos. E servindo no templo, tinha consolos. Agora, Joaquim e Ana, eles não tiveram nenhuma profecia, que nunca tiveram garantido nada a ele que teriam filhos. E até mesmo nada pode afligir e magoar mais o coração de um servo de Deus do que ser banido de estar no templo, nos átrios da casa do Senhor, como diz o profeta Davi. Eis que a alegria para mim é louvar-te nos átrios da casa do teu templo. Então Joaquim e Ana, além de não terem nenhum filho já na velhice, e isso era dito como uma maldição, além de não terem nenhuma expectativa, nenhum profeta, não havia nenhuma visita de Deus para eles, até a única coisa que tinham como consolo, que era oferecer o sacrifício, foram impedidos de oferecerem os holocaustos e os sacrifícios para Deus. E isso para o israelita era morte, era preferível a morte. E portanto nenhum santo nunca sofreu tal sofrimento de alma mortal, com tristeza de morte, como esse casal. E o que foi que eles fizeram? Fundaram o monaquismo. Joaquim e Ana são os fundadores do monaquismo, ainda que eram casados. Por quê? Porque foram buscar naquele momento consolo, não em prazeres humanos, não em tristezas sendo consoladas com alegrias, mas sendo de carne e osso como nós, e sendo dados ao matrimônio, foram fundar o que mais tarde seria a concepção, a base da vida monacal. Quem diria que os padroeiros do monaquismo, além da Sagrada Família, do monaquismo também são Joaquim e Ana? Por quê? Para onde é que foi Joaquim? Quando não pôde o seu sacrifício ser oferecido por punição do sacerdote Rubem, ele não foi buscar consolo nem mesmo em sua esposa, ainda que era casado, e tinha o direito disso. Ele correu para a caverna de Santo Elias, no deserto de Waldkelt, e da lá foi dar-se em oração e disse a Deus:
Eu sei da minha consciência. Eu não tenho um pecado escondido, como o sacerdote me disse. E eu não posso viver, não podendo oferecer sacrifício a ti. Mas agora eu irei ajoelhar nessa caverna e não irei arredar o pé daqui, até que não mais tu me des promessas. Não que tu apareças para mim e me profetize, mas até que tu me des garantia de que eu terei um filho mesmo na velhice, que minha esposa conceberá, e eu não pararei de orar, até que tu me consoles e me dê garantia de que tu me darás um filho. E assim Joaquim foi à caverna de Santa Elias, do exército Waldkelt, e orou, e fervorosamente prometeu a si e a Deus que não sairia de lá até que Deus o desse a garantia de ter um filho. Ana, quando soube que o seu marido havia sido envergonhado publicamente no templo e que havia tomado uma tristeza tão grande de si que foi ao deserto, ela sentiu-se culpada. Tomou-se uma culpa para si, dizendo: veja, a culpa do meu marido estar envergonhado é minha, eu não dei a ele filhos. E correu para o jardim, não para com a caverna no deserto, mas fez de seu jardim ali um eremitério. E não foi correr a ter consolo de uma parenta, nem de seu marido, não foi procurar ele no deserto. Ajoelhou em seu horto e se diz que também passou a rezar e dizer: eu não levantarei deste horto até que tu, Deus Sabaoth, me diga que eu darei uma filha ou um filho para ser consolo de meu esposo Joaquim, pois eu não quero viver com a culpa de que eu fui a culpada deste homem santo, viver com tamanha ignomínia e vergonha diante do povo de Israel. E então os dois, um numa caverna e outro em seu eremitério, oraram incessantemente, fervorosamente, para que Deus os desse um filho por bem ou por mal, custe o que custar. E Deus, vendo aí que a poda da raiz de Jessé havia chegado ao ápice do sofrimento, ao ápice do que era tristeza e dor, se comprazeu de, naquele momento, ter dado essa poda tão drástica. Eis que a gema desta rama estava agora esquentada pela luz do sol, do sofrimento, da justiça, da graça de Deus, e poderia florescer com tal força de volição que o filho deles, ou melhor, a sua filha, teria uma volição tão forte de só querer a Deus e mesmo com a doença da mortalidade, não pecar. E foi isso que aconteceu. Então o arcanjo Gabriel apareceu a Joaquim na caverna de Santa Elias e disse: alegra-te, Joaquim, pois agora tu conceberás uma filha. Terás uma filha. E ela será nada mais, nada menos que a mãe do Messias, o teu Salvador. E naquele mesmo momento, Ana, no seu horto ajoelhada, no mesmo momento que seu marido teve esta visão, o arcanjo Gabriel também foi a ela e disse: alegra-te, Ana, porque teu marido Joaquim orou incessantemente, e Deus também ouviu a tua prece, e tu conceberás, e darás uma filha, e tu porás o nome de Maria. E sabe quem será ela? A mãe do teu Salvador. Vocês que foram envergonhados e nem puderam servir no templo, serão agora os responsáveis pela vinda direta do Messias. Seu netinho será nada mais nada menos do que o nosso próprio Salvador. E é por isso que naquele momento, o arcanjo Miguel diz: como prova de que o que eu estou falando é verdade, disse a Joaquim: vá ao pórtico dourado de Jerusalém e lá encontrarás sua esposa. Essa é a prova de que o que eu estou falando não é um blefe. E a Ana disse a mesma coisa: levanta-te daí, vai para Jerusalém e encontrarás teu marido. Isso será uma prova de que o que eu estou falando é verdade. E aí nasceu aquela maravilhosa cena, o mais romântico do ápice de todos os santos que podemos ver. Não há romance, não há filme de Hollywood que possa colocar tão mais romântico a cena de uma mulher desde a queda e criação de Adão. Joaquim e Ana então se encontram no templo pórtico dourado de Jerusalém e no pórtico de Salomão. E aí, portanto, vendo um ao outro, tiveram, portanto, ali dizendo: Deus ouviu de fato, não era uma visão demoníaca, era verdade. E daí voltaram para sua casa e em seu leito, como homem e mulher, repito, em seu leito, não de maneira angelical, por uma costela, pelo olho, pelo nariz, de maneira correta, como homem ou mulher, de maneira canônica, se uniram no leito e tiveram sua relação matrimonial e deram à luz, à concepção, à Virgem Theotokos. É por isso que aí se explica que essa linhagem foi podada e nenhum santo, nenhum casal foi tão belo e tão formador de um ideal de virtude do que Joaquim e Ana. Porque todos os santos que foram provados, como Elias, foi perseguido. Mas Elias tinha o consolo de ter a presença de Deus sempre constante com ele. Abraão foi pai sobre a velhice e vivia na expectativa de Isaac. Mas tinha a profecia e conviveu já, desde certa idade madura, sabendo que um dia virá o filho.
Elizabeth e Zacarias podiam servir no templo. E sim, cada santo no Antigo Testamento, as crianças da Babilônia foram perseguidas, mas o anjo no orvalho foi consolá-las. Daniel, na cova dos leões, em outras ocasiões, foi salvo por Deus. Mas Joaquim não havia garantia de nada. Era tudo a perder e até impedidos de orar no templo. Nenhum santo nunca foi proibido disso. Somente Joaquim e Ana, de não terem filhos, serem amaldiçoados até seus parentes, até pelo sacerdote e até, aparentemente, pelo próprio Deus. Esse sofrimento foi uma poda drástica suficiente para fazer brotar com força uma gema, um broto, que daria luz à flor, que é o nosso Deus Salvador, Jesus Cristo. Portanto, é daí que os monges se inspiram, de que desse consolo que Joaquim e Ana foram buscar não de ninguém mais, mas apenas de Deus diretamente. Isso é o que inspira os monges, quando estão recebendo o noviciado e a formação monástica, de entender o que significa a vida monacal. O chamado apostólico significa abandonar tudo para ter consolo nem nas coisas que são permitidas. Nem mulher, nem filhos, nem casa, nem nada, nem empregos, nem dinheiro, nem posses. Mas, além de cumprir o que é necessário, abstendo-se daquilo que até fosse possível e permissível, um monge vai buscar consolo no deserto de seu coração apenas de Deus. E o que acontece quando o homem busca consolo apenas de Deus, de ninguém? Os próprios anjos vêm consolar a própria pessoa. E essa inspiração para todas as filhas de monges, que todas as eras decidiram serem monges, se inspiraram em Joaquim e Ana, que como não foram buscar consolo e ajuda dos homens, como nós buscamos consolos nas nossas tristezas dos homens, Deus não precisa vir falar conosco, porque Ele já deu consolo indiretamente através de alguém. Pois nós estamos fritos em pecado, ou estamos em desespero e queremos a ajuda de alguém. Se buscamos consolos, por exemplo, em parentes ou na esposa, até na igreja, Deus não precisa aparecer para nós, porque Ele já deu-nos consolo através de alguém. Mas Joaquim e Ana nem na igreja foram buscar consolo, porque a igreja os rechaçou. O sacerdote os rechaçou do seu sacrifício. Então não foram buscar consolo nem em seres humanos, nem na igreja tampouco, mas diretamente em seu coração, de Deus. E quando o homem ou a mulher vai buscar consolo diretamente de Deus, então Deus diretamente o consola no deserto através de seus anjos. E isso é o que aconteceu com Joaquim e Ana, e também é o que acontece com todos os monges que buscam consolo somente de Deus no coração, não se importando mais com nada. Como Serafim, como Sérgio de Radonés, como Cosme Damião, como Maria do Egito, todas essas pessoas não queriam mais consolo de nada. Apenas diretamente de Deus no coração, de fato os anjos vieram falar com eles e lhes darem total consolo. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, agarremos-nos com a Santíssima Theotokos como pela mão, através da constante súplica, através do seu hino acafisto. Peçamos a ela que, puxando a sua mão e dizendo o que precisamos, que ela nos conceda todas as graças inefáveis necessárias para a nossa salvação, exclusivamente o arrependimento de nossos pecados, a mudança de nossa mente, a aquisição do Espírito Santo, a qual todas as graças até que os anjos e arcanjos recebem através dela, primeiramente. Ela é a doadora da graça para toda a criação, a ponto que o criado o céu com a terra, os humanos, os mortais, com Deus imortal. Agarremos-nos com ela pelas orações de Joaquim e Ana, os progenitores de Cristo, peçamos que eles nos deem a graça de estarmos sempre vinculados a esse grande mistério inefável, de participar do corpo e sangue de Cristo, saber que estamos aí participando de um parentesco íntimo com o próprio corpo e sangue, que um dia Theotokos pousou para que Cristo se fizesse homem, e que em toda a liturgia ela também pousa o seu corpo e sangue, para que Cristo ali possa transformar esse corpo e sangue em seus santíssimos mistérios. Que disso nosso Senhor Deus Salvador de Deus faça-nos dias, pelas orações do Cristo, Mãe, todos os santos. Amém. Amém.